Bom dia, gente. Ontem a gente teve um probleminha aqui no PowerPoint, mas eu queria aproveitar e a gente o pessoal não desligou o microfone. Quase nunca a gente valoriza, ou pelo menos lembra da equipe do evento depois que o evento termina, né? Eu queria pedir para todo mundo que ficasse em pé aí da organização do evento. Todo mundo aí de camisa branca, tem uma turma aqui atrás do palco também. Deixa eu chamar. Pessoal, vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Fiquem em pé aí, quem está aí do evento, por gentileza. Da organização do evento, relacionada ao evento, por favor. Deixa eu chamar. Vem aqui, essa aqui veio de Genebra, é o reloginho suíço aqui que fica cobrando nosso tempo. Todo mundo aí está vendo? Hoje a gente tem que agradecer aqui. Vamos ficar de pé todos e dar uma salva de palmas para a organização desse evento, que está muito bom, bem feito, aqui no governo de Alagoas. Parabéns a todos da gestão do evento. Vamos ficar de pé, gente, por favor, parabenizando aos servidores, vários servidores da Secretaria de Planejamento, que se envolveram nesse evento e fizeram essa realidade acontecer. Parabéns, viu, a todos. Obrigado. Bem, eu queria aproveitar também, já que nós estamos descontraídos, porque como aconteceu esse negócio de ficar aqui mais um dia apresentando, a minha mulher não acreditou muito nessa história, sabe? Então eu vou tirar uma selfie, por favor, fala um oi aí, gente. Aí... Tá esquisita essa história, né? Vou ficar mais um dia em Maceió, porque a apresentação ontem deu errado. Muito bem. Gente, ó, Miss Genebra, o meu tempo começa agora, hein? Não corta. Vamos lá. Ontem eu queria falar 3 coisinhas. Primeiro aí a diferença entre invenção e inovação. Como é que a gente inova numa área tão tradicional como concessões? Esse é um ponto principal que eu acho que a gente precisa separar, né? Inovar, está ali o Grambel, ele inventou o telefone, né? Na administração pública, nós não temos espaço para inventar as coisas são dadas por lei. Tem aquela famosa regra que a gestão pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei, não é isso? Então, nós precisamos inovar. Está aqui o exemplo do pai de toda a inovação moderna, que é o Bill Gates, que é o Steve Jobs, e o Bill Gates também. No final das contas, a inovação nada mais é do que uma resposta para algo que já se conhece, né? Todo mundo lembra dos disquetes, mas ninguém usa mais. Está o pendrive. A mesma coisa para a Netflix, o Airbnb, que é hoje a maior plataforma de rede hoteleira do mundo sem ter um quarto de hotel. Isso já foi bastante exposto aqui. Mas como é que então, voltando à pergunta, como é que a administração pública precisa inovar? Tenho certeza que ninguém gosta de imaginar uma sala desse tipo, com tanto de papel, com essa estrutura aí burocrática. Infelizmente que a gente ainda vivencia na administração pública nacional. E aí eu queria, antes de responder essa pergunta, levantar 3 pontos que são pontos que precisam ser esclarecidos e desmistificados sobre concessões. Primeiro ponto, e aí é um ponto que, de alguma forma, corrobora, incrementa, indica a necessidade do poder público em caminhar por concessões, que é exatamente o grande problema da crise fiscal brasileira. Isso é geral, todos os municípios, estados e União. Nós não podemos fugir disso. Aqui estão os exemplos, 86%, esse é o relatório da Firjan, que é um relatório muito interessante, do ano passado, 86% dos municípios têm uma situação considerada crítica. E no último ponto lá, só para andar rapidinho aqui, se a gente somar todos os gastos de pessoal de todos os governos de estado, a gente alcança 59% da receita corrente líquida dos estados. Ou seja, não há como negar a crise fiscal. E por isso mesmo nós precisamos pensar cada vez mais em recursos privados. Como buscar iniciativa privada para isso? Outro estigma que a gente precisa separar muito claramente.
privatização é diferente, concessão é diferente de privatização. Primeiro ponto, por que a gente quer desmistificar isso? Privatização foi um termo muito utilizado, inclusive politicamente, definiu campanhas já. Privatização é a venda de um ativo. Aquilo era público, deixou de ser público e passou para um controle privado. Então, isso é privatização. Concessão não é isso. O ativo continua sendo público. Cabe ao privado prestar um serviço por determinado tempo, também já determinado. E as concessões, por sua vez, elas se amparam em duas leis principais. Quais são? A Lei 8.987, que dita sobre as chamadas concessões comuns, e a Lei 11.079, das chamadas leis de parcerias público-privadas, que nada mais são que também concessões. E aqui eu gosto muito de mostrar, então por que não fazer concessões? E aqui eu gosto de dar demais esse exemplo. Das 20 melhores rodovias do Brasil, esse dado é um dado da pesquisa do ano passado, de 2017, 19 são concessionadas. Agora, como é que a gente garante, então, essa inovação na concessão? O que é feito para que esse sucesso dê certo e isso seja algo inovador em algo, de alguma forma, que já tem mais de 20 anos, uma legislação já determinada? E aí, na nossa avaliação na Hauer, a responsável para isso se chama modelagem. Nós temos 3 etapas de modelagens muito claras em qualquer trabalho de concessão. Uma parte técnica, uma parte financeira e uma parte jurídica. Essas 3 engrenagens precisam funcionar muito adequadamente, muito azeitado esse processo. Porque se eu tiver um problema técnico, ele vai repercutir no jurídico. E se isso, por sua vez, não estiver amparado por um bom contrato, por um bom edital de licitação, também vai ser um problema. Então, para nós, a chave do sucesso está em termos de uma boa modelagem. E aqui eu gostaria de citar alguns cases que a gente fez ao longo desses... a empresa tem 3 anos, basicamente somos uma startup também que lida com a gestão pública em concessões, né? Mas nesses 3 anos, um dos trabalhos interessantes que está agora, esse edital está em consulta pública, é o terminal rodoviário de Cuiabá. E existia uma lei antiga em Cuiabá, lei estadual, que falava que o estacionamento dentro do terminal, dentro da rodoviária de Cuiabá, não poderia ser cobrado. Com a mudança dessa legislação, nós conseguimos trazer outra estrutura econômica financeira para esse processo. Está aqui um retrofit de uma estrutura muito bonita, que é a rodoviária de Cuiabá, que é de um dos arquitetos mais famosos do Brasil, no Prêmio Pritzker, inclusive, que é o Paulo Mendes da Rocha, que é um dos nobéis de arquitetura. Outro exemplo, e aqui eu fico muito satisfeito de estar falando e tal, o Pedro Bruno aqui embaixo, vocês vão ter a honra e a alegria de ouvir daqui a pouquinho. Esse aqui foram uma licitação integrada de aeroportos do Estado do Mato Grosso. O Estado do Mato Grosso apresentou ao PPI, ao Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, a vontade de fazer. Qual foi o nosso trabalho lá? Que esses 4 aeroportos do interior do Mato Grosso, Alta Floresta, Sinop, Barra do Garça e Rondonópolis, estivessem de maneira integrada a uma outra licitação, porque esses 4 aeroportos são aeroportos deficitários, dão prejuízo ao Estado, ao aeroporto de Cuiabá, ao aeroporto Marechal Rondon. Esse processo está em curso, está em consulta, provavelmente no segundo semestre teremos essa licitação integrada. Mais uma vez, inovamos em uma proposição, inclusive essa proposição de mudança de entes. Os 4 aeroportos são estaduais, mas o aeroporto de Cuiabá é um aeroporto federal. Então, é possível também inovar na estrutura, por exemplo, na estrutura jurídica. Aqui, esse é um dos nossos, e aí para encerrar o exemplo Mato Grosso, esse foi o leilão no dia 28 de fevereiro de 2 lotes de rodovias. Esse com o martelo é o governador do estado, Pedro Tax. Existia um status quo em rodovias, do ponto de vista técnico,
que dizia que as rodovias concessionadas só poderiam ser concessionadas se tivessem mais de 10 mil veículos dia. Todo mundo que você conversava da área técnica falava isso claramente. Nós fizemos duas licitações, 2 lotes, uma de 3 mil veículos dia e uma de 8 mil veículos dia. Nós fizemos mágica? Inventamos alguma coisa? Não. O que fizemos foi uma inovação no processo da modelagem econômico-financeira para sustentar essa estrutura de tráfego. Graças a Deus tivemos um sucesso nesse leilão, com mais de 500% do valor da outorga oferecida do mercado ao governo do Mato Grosso. Aqui outro assunto que eu gosto muito de falar, e recentemente todos nós vimos isso pela televisão, o grande problema que é hoje a gestão do nosso patrimônio. Os governos são donos dos maiores patrimônios do mundo. O governo, seja o governo federal, os governos do estado ou outros governos, tem isso. Esse aqui é uma ideia de uma construção de um shopping lá no centro político administrativo de Cuiabá. É um espaço que abriga mais de 15 mil funcionários, sem nenhuma estrutura de serviços lá. Nós utilizamos um terreno que está como mato, igualzinho essa parte aqui atrás, hoje é puro mato, essa é uma imagem. Por que isso foi interessante? Por que isso é um ponto inovador? O que o Estado ganhou? O Estado, à medida que ofertou aquele imóvel que tem muito valor ao mercado, ele pediu ao mercado que o mercado também tivesse a manutenção da escola de governo e do mobiliário da escola de governo durante todo o período da concessão daquele shopping. Então, esse próprio shopping, essa escola de governo, é o grande pagamento de outorga ao Estado. E eu tenho ficado encantado, eu conheci esse livro há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, ele é do ano passado, do início de 2017, recomendo a leitura, chamada A Riqueza Pública das Nações, que fala de uma estrutura muito interessante do governo sueco sobre a gestão pública de ativos. Exatamente o que nós estamos fazendo, uma oportunidade no ano passado. E eu tenho que encerrar aqui. Esse é outro ponto importante do Rio, projetos de iluminação pública. Esse também nós temos relação com o governo federal, com o BNDES. Esse aí é o Rio Guaíba, a cidade de Porto Alegre. E aqui inovamos em vários pontos, principalmente na área turística, como pensar a iluminação pública para o turismo. E aqui, essa é a cidade de Ribeirão das Neves. Eu acho que essa talvez seja das maiores inovações. A gente está utilizando o pagamento da contraprestação dos recursos da iluminação pública para ser a garantia da operação de crédito do empréstimo com a CAF. Ou seja, o município não tem condição de pagar essa contrapartida, mas nós estamos utilizando por meio da parceria público-privada. Ontem o Diego Vettori, superintendente do banco, estava aqui e foi interessante. E aí, por fim, esse é o exemplo dos que eu mais gosto, é porque a gente pensa sempre PPP e concessões pensando em infraestrutura, mas às vezes a gente esquece da parte social. Está aqui uma escola pensada e modelada, a ser operada por um concessionário. Esse é um modelo bastante interessante, onde a gente tira, de fato, a obrigação de ser síndico de uma escola, que é do diretor da escola faz hoje, e deixa isso para a iniciativa privada. A mesma coisa funciona para hospitais, estamos feito bastantes hospitais também. Essa é uma lógica muito interessante da gente rever algumas áreas sociais. Por fim, nem tudo dá certo, é claro. Nem tudo dá certo. Concessão não é a chave desse mistério. Qual é o grande X? Quando a modelagem é ruim, a concessão não funciona. Esse é o último exemplo de um fracasso das concessões, feitos pelo governo federal na época do governo Dilma. O aeroporto de Viracopos teve, no ano passado, menos da metade dos usuários previstos na modelagem. A concessão não funcionou. Agora, como bom mineiro, e aqui... ontem eu mostrei essa foto é a foto do primeiro jogo da Copa do Mundo em Belo Horizonte. Colômbia e Grécia. Uruguai e Grécia, desculpa. E aí a gente teve aqui um bom exemplo. O Mineirão é hoje o estádio que custou mais barato de todos os estádios da Copa, e só para um comparativo,
o Maracanã custou mais de 2 milhões, e o Mané Garrincha, que é o estádio em Brasília, arrecadou no ano passado 685 mil, só que ele custa 700 mil por mês. Tá? Então, só um exemplo, de novo, de outros pontos. Nós temos 3 anos, somos quase hoje 100 pessoas, mas em 3 anos nós já modelamos 30 bilhões de reais. Desses 30 bilhões, 17 bilhões foram licitados, já foram licitados, e esses 17 bilhões têm 6 bilhões em investimentos. Então, nós acreditamos mesmo que as concessões são um modelo, são inovações pensadas para o desenvolvimento do nosso país. E a gente acredita nisso. Muito obrigado, bom dia para vocês.